Olá, meus irmãos e amigos, estamos meditando no livro dos Salmos. Hoje chegamos ao Salmo número 124. Quando começamos esse desafio com o primeiro Salmo, e ficamos imaginando naquela época o tempo que seria necessário e a dimensão do trabalho que seria exigido para que concluímos ou pudéssemos concluir essa tarefa. E agora, somando com esse salmo, faltarão apenas 26 salmos para chegarmos ao número de 150. Tem sido uma experiência muito importante, desafiadora sim, mas edificante. Até porque a maioria de nós cristãos, a maioria atribui aos salmos apenas uma questão de música, de canções que eram cantadas nas atividades, nas práticas religiosas, nos cerimoniais dos judeus, dos hebreus, na época de Davi e seguintes, e na época da igreja, que também cantavam os salmos a partir da experiência da descida do Espírito Santo, quando os cristãos passaram a se reunir como igreja do Senhor. Pois bem, esses salmos são mais do que canções. São mensagens da parte de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração, como foi no passado e será no futuro. Por isso é que nós meditamos na palavra de Deus e procuramos extrair dessa palavra mensagens para a nossa vida. Como já vimos, vários escritores foram atuantes na composição desses salmos. Davi, Salomão, Moisés, Jeduntum, os filhos de Asaf, o próprio Asaf, os filhos de Corá. Então a gente vê várias pessoas contando suas histórias e suas experiências. Então cada salmo tem a sua peculiaridade. E como já temos aprendido, alguns salmos fazem parte de grupos, de composições que têm tema em comum. A gente viu o primeiro texto, ou o primeiro conjunto de salmos, são os Alel egípcios, ou seja, louvores do Egito, que conta a história dos hebreus a partir da saída deles do Egito, chegando à Terra Prometida e os seus primeiros anos naquele lugar que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó. E agora estamos meditando nesse segundo grupo de salmos, chamados de salmos de romagem, que conta a peregrinação, que conta as experiências daqueles que saíram de outros lugares para a cidade de Jerusalém, ou aqueles que cantavam os salmos quando saíam de suas casas para o templo, para a adoração a Deus. E como a Bíblia é presente na vida de quem a lê, esses salmos também de romagem, de alguma forma indicam para o cristão hoje que somos peregrinos sim, estamos peregrinando sim, somos considerados forasteiros e estrangeiros com respeito a este mundo, porque a nossa pátria celestial está garantida por Deus para todos aqueles que confiam em Jesus. Então cada salmo tem a sua mensagem. E o Salmo 124, nesse conjunto de 15 salmos que começa com 120 e vai até o 134, o Salmo 124 é um salmo pequeno, tem apenas 8 versículos, e começa assim o salmo dizendo: se o Senhor não estivesse ao nosso... Vou ler novamente. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Essa é uma frase muito intrigante, porque coloca aqui uma condição, algo que poderia ter acontecido, algo que poderia ter um fim, um desfecho dramático, se o Senhor não estivesse do nosso lado. O salmista aqui não fala só por si, fala pelos hebreus como um todo, fala pela nação israelita e atribui realmente o menor agravamento do quadro, atribui ao não pior dos momentos dos hebreus pela ação de Deus. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, repita Israel, ou seja, ele fez uma declaração de fé, ele fez uma declaração de gratidão, mas ele convida os hebreus a fazerem coro com ele, porque não somente ele, o escritor do Salmo, mas todos os hebreus poderiam ali dar um testemunho realmente do que o Senhor fizera ou
não permitiu que fosse feito contra os hebreus. E aqui diz o seguinte no verso 2: se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram. Uma coisa que a gente vê na história dos hebreus, desde o período de sua formação até o presente momento, pleno século 21, a gente observa que os hebreus têm sido alvos das ações das nações inimigas. Desde a época das 7 nações que habitavam a terra dos cananeus, quando Abraão, Isaque e Jacó, por ela eles andaram, essas 7 nações sempre foram inimigas, algumas viscerais, como os filisteus. E os filisteus foi esse grupo de inimigos de Israel que mais ações contra os hebreus tiveram. Eram inimigos, eram vizinhos, já que se você olhar o mapa da Palestina hoje, você vai encontrar ali a parte litorânea, onde habitavam os filisteus, e a parte do meio, onde habitavam os hebreus. Então, era uma luta constante, era uma guerra constante. E Davi, que escreveu vários salmos, compôs algumas dessas situações críticas que ele lidou contra os filisteus. E então ele fala: quando os inimigos se levantaram contra nós, ou contra os inimigos que nos atacaram, não foi apenas o campo das intenções, não foi só aquela guerra psicológica, como a gente fala, né? Um falando contra o outro: eu vou te destruir, eu vou acabar contigo. Não foi só uma guerra espiritual, dizendo: o meu Deus é maior do que o teu Deus, como Golias falou para Davi: os meus deuses vão acabar contigo através das minhas mãos. Enquanto que Davi disse: o Senhor que reina sobre os céus e a terra, o Senhor dos céus e da terra, ele já me garantiu a vitória contra ti. E sabemos como foi o desfecho da guerra de Davi contra Golias. A questão toda é que quando a gente lê uma história com começo, meio e fim, a gente sabe como ela começou, o que aconteceu durante aquele tempo e o desfecho. Mas quem está numa guerra, que apenas está vendo o presente acontecendo ali, não tem ideia do que virá depois. Por isso é que a gente se alegra com a questão de Davi contra Golias, de Daniel contra os inimigos que o lançaram pela mão do rei Dario na cova dos leões e assim por diante. Mas o importante é a fé desses homens e mulheres de Deus que declararam a sua fé no Senhor. Então o salmista diz aqui: se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram. Ou seja, os hebreus sofreram a ação muito contundente, muito forte dos seus inimigos. Porém, eles tiveram a certeza: Deus estava do nosso lado. Deus estava conosco. E se Deus não estivesse, algo pior teria acontecido. Certamente, meu querido, minha querida, nós estamos vivendo aí a Covid ainda, a Covid-19 ainda é algo presente, o quadro, as estatísticas só têm aumentado em número de contaminados, em número de vítimas fatais, mas também tem aumentado o número de pessoas recuperadas, mais de 3 milhões. Nós somos a segunda maior nação ou terceira maior nação em número de contaminados, mas somos também a maior nação em número de recuperados. Glória a Deus por isso. A questão toda é que alguns aí estão reclamando, estão murmurando, estão dizendo: Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus não se importa comigo, com a minha família, por causa do meu emprego, por causa dos meus estudos, etc, etc. O salmista não. Ele não murmura, ele não reclama, ele não fica pelos cantos resmungando e nem se distanciando da sua vida com Deus. Ele diz: ao contrário, se o Senhor não estiver do nosso lado, ou seja, ele reconhece que Deus esteve com ele, que Deus esteve ao lado dele e da nação como um todo, porque ele conclama Israel como nação a dizer isso: Deus esteve do nosso lado. Meu querido, qual é o nome de Jesus? Jesus
O nome que Deus escolheu para o seu Filho, para o Salvador, significa Deus é a salvação, ou Deus é o Salvador, ou de Deus vem a salvação. Mas outro nome que Cristo receberia durante seu ministério terreno é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Hebreus 13:5 diz: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Escreveu o escritor da carta aos Hebreus, repetindo o que Deus havia falado para Josué no capítulo 1, versículo 5. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E o próprio Jesus, em Mateus 28, versículo 20, diz: e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, no verso 18, Cristo disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele completou no final dizendo: e eu estarei com vocês, com todo o poder, com toda autoridade, estarei com vocês. Que bênção! E é isso que o salmista coloca aqui no Salmo 124, que Deus estava com ele, e não só com ele, mas com todo o seu povo. E então ele descreve aqui algumas imagens muito interessantes sobre esta ação de Deus. Aqui no verso 3 do Salmo 124, a Bíblia diz assim: eles, falando dos inimigos, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. A imagem que o salmista coloca, e na verdade são três imagens, são três ideias que passam pela mente do escritor para descrever a dramaticidade do enfrentamento que sofreram pela ação dos inimigos. E a primeira dessas imagens é de uma fera feroz, ou de feras ferozes. Eles nos teriam engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. Existem animais selvagens que primeiro matam a presa para depois devorarem. Leão faz isso, leoa faz isso e outros animais. Mas existem outros animais chamados carniceiros, mais do que carniceiro, porque carniceiro tem a ver com comer carniça, mas animais carnívoros, melhor dizendo, que eles são mais terríveis em seus ataques às suas presas. Por quê? Eles dilaceram as presas enquanto elas estão vivas. São imagens muito fortes. Hienas, quando atacam as suas presas, elas não esperam as suas presas morrerem, mas enquanto a presa está sendo ali atacada, agonizando, eles estão dilacerando e comendo viva aquela presa. Os cães selvagens também são assim. Eles cercam a presa e então, enquanto ela está viva, eles vão ali devorando. Então essa imagem grotesca, essa imagem terrível, foi passada pela mente do escritor, que transmite aos demais dizendo: se Deus não estivesse do nosso lado, nós teríamos sido devorados, teríamos sido tragados vivos. São pessoas impiedosas. Esses inimigos que não têm compaixão, esses inimigos que não têm amor, ao contrário, têm ódio, raiva, deseja trucidar, eliminar. O Senhor Jesus falou sobre isso, sobre o ladrão. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Os animais citados, hiena e cães, por exemplo, são animais irracionais, agem por instinto. Eles não têm reflexão. A gente chama de animais cruéis, que agem de forma cruel, são animais que agem por instinto. Eles não podem ser responsabilizados pelo seu comportamento, pela sua forma de agir. Já as pessoas não. As pessoas têm razão no sentido de capacidade de pensar, têm a capacidade de avaliar, têm a capacidade de julgar e de agir realmente. Por isso que maior responsabilidade tem sobre aqueles que poderiam ter evitado e cometem a maldade. Pois bem, aqui o salmista coloca: esses já nos teriam devorados. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. O ladrão coloca o seguinte: o que você tem é mais importante que sua vida. Já no caso de outros, a sua vida não importa, mesmo que você não tenha nada para oferecer de vantagem. É assim. Então o salmista diz: eles teriam nos atacado e nos devorado vivos. O ladrão tem esse papel. Jesus fala sobre, ou melhor, o apóstolo Pedro fala sobre Satanás.
E ele figura a pessoa, ou faz uma comparação da ação de Satanás como de um leão, que anda rugindo e andando ao redor, esperando realmente atacar a vítima. Pois bem, os inimigos do povo de Deus, que atacaram os hebreus, não tinham outra intenção senão de destruir aquele povo temido pela sua fé. Eles queriam atacar. Porém, o salmista declara: se não for a Deus, eles nos teriam trucidado, eles nos teriam devorados, estando nós ainda vivos. Que coisa terrível, que realmente sofrimento os hebreus passaram. Mas tem outra coisa interessante: se essa é a primeira imagem de feras ferozes que devoram suas presas enquanto elas estão vivas, a outra imagem que o salmista coloca está aqui no versículo 4 de Salmo 124, a primeira parte: as águas nos teriam arrastados. Imagine uma tromba d'água. Não sei se você já teve a experiência de ir para uma cachoeira e ser alertado sobre cabeça d'água. O que é uma cabeça d'água? A pessoa vai para uma cachoeira, e existem várias regiões aqui no Rio de Janeiro, Guapimirim, como Xerém, mas Guapimirim, que tem muitas cachoeiras, e as pessoas vão para lá para se divertir por um momento de lazer. Porém, em certos lugares é perigoso. Por quê? Vamos supor que a pessoa esteja ali na parte baixa da cachoeira, se divertindo com seus amigos, famílias e colegas. E aí ela não olha para o céu, mas lá na parte alta da cachoeira já choveu. E se represou um volume muito alto, muito grande de água. E de repente, esse volume excessivo de água desce, seguindo o curso daquela que forma a cachoeira, e de repente vem aquela cabeça d'água que tem algumas características: muito forte, muito violenta e muito rápida, de modo que muitas vezes não dá para a pessoa se livrar. Ela ouve, ela sente, mas quando ela pensa em sair, a onda já veio, ou melhor, a água já veio e vai arrastando tudo. O salmista diz: se Deus não estiver do nosso lado, nós teríamos sido arrastados por esse grande volume de água. Teriam sido arrastados. Quando Davi viveu algumas experiências de guerra, uma dessas experiências que ele narra nos Salmos principalmente, a Bíblia conta que os filisteus formaram uma grande fileira de guerra, de modo que aparentemente Israel estava em desvantagem. Davi clamou, Davi suplicou a ação de Deus, e Deus rompeu as fileiras dos filisteus como aquele volume de água que chega e vai arrastando tudo que está à sua frente, de modo que ali os filisteus enfrentaram uma grande derrota e os hebreus obtiveram uma grande vitória dada por Deus. Por isso que o nome daquele lugar foi dado por Davi como Deus aqui rompeu as fileiras dos filisteus. Na verdade, a gente sabe que foi um milagre de Deus. Quantas vezes, diante do enfrentamento das situações, ficamos acuados, como num beco sem saída, ou no fundo do poço, sem saber o que fazer, e de repente Deus descortina um horizonte, Deus pavimenta uma estrada de liberdade, de solução, de saída, de resposta dele. É como diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus rompeu as fileiras dos inimigos para que Israel escapasse. E aí diz o texto aqui, na parte B do versículo 4, essa terceira imagem. A primeira imagem é de um ataque feroz. A segunda, de uma água ou de uma torrente que arrasta. Mas aqui no versículo 4, no verso B diz, e as torrentes nos teriam afogado. Essa é a terceira imagem, a terceira figura que o salmista coloca aqui para descrever a dramaticidade do que poderia acontecer caso Deus não tivesse havido ou feito uma intervenção. As torrentes nos teriam afogado. Que coisa! Pessoas que já enfrentaram, digamos, um tsunami, tem ideia do que é isso? Pessoas que já enfrentaram uma tempestade. Eu me lembro que na região serrana, no ano de 2010, a gente enfrentou
como moradores do Rio de Janeiro, da cidade, do estado do Rio, a gente acompanhou o que ocorreu com as cidades serranas maiores como Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. Quanta gente morreu, quantas pessoas perderam seus bens, perderam suas perspectivas de vida por causa das chuvas torrenciais que levou realmente, essa torrente levou muita gente para a morte. O salmista diz: se Deus não tivesse agido, nós teríamos sido arrastados e morrido afogados por essas torrentes. Foi livramento de Deus. Claro que no caso das histórias dramáticas dessa região serrana, a gente sabe que alguns ainda hoje sofrem os aspectos, as consequências desse sofrimento. Mas aqui vale uma nota muito importante: escapou. Apesar de todo sofrimento, você está vivo, você está tendo a oportunidade de recomeçar a sua vida, como os moradores de Xerém, que enfrentaram também uma tempestade, como os moradores do Rio de Janeiro, que não foi uma, nem duas, nem três, mas foram várias. Uma delas, uma pessoa queixosa, disse, morava ali na região da Lagoa Rodrigo de Freitas: olha, perdi metade da minha casa, a enxurrada veio, minha sala, minha cozinha, a despensa, metade da casa foi levada pelas chuvas. Que coisa terrível! Mas o salmista diz: apesar de tudo isso, Deus nos livrou. Que coisa maravilhosa! E a terceira imagem aqui, diante dessas imagens que foram três, os animais, as águas que arrastam e aquelas torrentes que afogam, como eles escaparam, como os hebreus escaparam, a partir do versículo 6 do Salmo 124, o salmista descreve a gratidão, descreve realmente a sua ação de louvar e exaltar o Senhor, porque ele diz aqui no verso 6 do Salmo 124, bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Veja essa coisa interessante: bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Lembra dos animais ferozes que trucidam, que devoram suas presas vivas? Ele diz: bendito seja o Senhor que realmente não permitiu, não nos entregou para que fôssemos dilacerados pelos dentes deles. O salmista, como disse antes, não reclama, não murmura, não fica resmungando, não para de orar, não para de cultuar, não para de adorar ao Senhor, porque diz: bendito, louvado seja o nome do Senhor, que nos protegeu, que nos guardou, que não deixou que nós fôssemos realmente dilacerados. Isso prova aqui a brutalidade com que os inimigos de Israel se levantaram contra o povo de Deus, como ainda no futuro vai acontecer. Segundo o livro de Apocalipse, recomendo que leia os seus 22 capítulos, você vai ver que em outros tempos, futuros tempos, as nações vão se unir contra o povo de Deus, contra Israel de Deus, o Estado de Israel, mas Deus, como no passado, se levantará e o Senhor Jesus colocará os seus pés no Monte das Oliveiras com os seus servos, com os anjos, e vai então livrar o povo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é fiel às suas promessas. Então diz assim: louvado seja Deus que não permitiu que os nossos inimigos nos dilacerassem com seus dentes. E outra imagem também de gratidão está no versículo 7. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador, e a armadilha foi quebrada e nós escapamos. Na minha adolescência, eu vi isso. Pessoas, meu irmão mais velho, caçava pássaros, e havia várias formas de caçar. Uma dessas era pegar uma vareta, colocar uma espécie de goma ou material pegajoso e uma isca, algo atrativo. O pássaro, querendo pegar aquele alimento, colocava os seus pés sobre aquela coisa pegajosa, se alimentava, mas não podia mais sair. O diabo faz isso, ele lança uma coisa boa, mas com um fim maligno para prender a pessoa. Outra coisa, eu me lembro que era uma espécie de gaiola virada para baixo, que tinha uma varetinha com uma corda e um alimento. Quando o pássaro entrava
naquele lugar para se alimentar, a pessoa puxava aquela vareta e a gaiola caía e o animal ficava preso. Havia outros, alçapão e várias outras coisas, mas o que eu quero dizer é que a armadilha geralmente fica camuflada. O animal é atraído por aquilo que ele gosta ou por aquilo que aparentemente lhe é agradável. Então a isca é isso, é chamado engodo. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: porque nós não desprezamos os seus ardis, falando do diabo, que ele é capaz de se passar por anjo de luz e os seus servos como ministros da justiça, tudo para enganar. Pois bem, o salmista diz: Deus realmente nos livrou como um pássaro que sai livre de uma armadilha do caçador. Pois bem, muitas vezes nós não percebemos as armadilhas do maligno, mas Deus, pelo Espírito Santo, nos livra delas para a glória do nome dele. E Jesus veio destruir as ações do mal contra nós. Por isso que ele tem todo o poder e toda a autoridade. O próprio João, na sua primeira carta, no versículo 8 do capítulo 3, ele diz que Cristo veio para desfazer as obras do maligno. E no verso 18, no capítulo 5, diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque está guardado pelo sangue de Jesus. Nós escapamos. E então, finalizando o Salmo, o versículo 8 do Salmo 124 diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa frase, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, nos faz lembrar de outros dois salmos que estão nesse conjunto de salmos de romagem. O Salmo 121, que nós conhecemos: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o Salmo 123, que diz aqui no versículo 1: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Ou seja, o socorro seu e meu, o socorro para a nossa vida, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, você e eu podemos confiar no Senhor. Jesus, em João capítulo 10, fala sobre as ovelhas e o pastor. O pastor identifica as ovelhas pelo seu nome até, e chama cada uma delas pelo seu nome. Mas ele fala do mercenário, o mercenário que não tem amor ao trabalho, não tem amor ao trabalho de pastor, não tem amor ao Senhor, ao dono das ovelhas, e nem amor às ovelhas. O mercenário só tem amor ao dinheiro. Por isso que quando vem o lobo, ele percebe que vem o lobo, o mercenário foge, ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, na hora da dificuldade, eu não tenho amor ao ofício de pastor, eu não tenho amor ao dono das ovelhas, eu não tenho amor às ovelhas, eu só tenho amor ao dinheiro. Mas na hora do sufoco, a minha vida primeiro. É isso que o mercenário faz. Por isso que tem muita gente largando o ministério, largando a liderança, por causa de coisas fúteis, por causa de coisas de menor valor. Paulo fala que o ministério pastoral, quem almeja algo excelente. Jesus, ao contrário do mercenário, disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. João 10, versículo 11, ele falou isso. Então, confie no Senhor, seja grato e viva a fé no dia a dia, adorando o Senhor na sua casa e na igreja de Jesus, para a glória dele, porque Jesus é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele confia, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.